crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar um gorro usando o fio infantil acrílico, aquele mais fino. Vamos trabalhar com 2 fios juntos, agulha 4 milímetros. Para iniciar a nossa peça, faça uma volta de linha no dedo, passo a agulha por dentro, pego o fio, solto a alça, faço aqui uma corrente para iniciar, dentro da alça, um ponto baixo, no mesmo lugar, 2 pontos baixos e vamos seguir, fazendo um total de 12 pontos baixos. Trabalhamos aqui 12 pontos baixos, seguro, vamos puxar para fechar o centro, ó, puxo bem, volto a agulha, introduzo a agulha no primeiro ponto feito e fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4 correntes, laço a agulha 2 vezes. No mesmo ponto que fechamos, um ponto alto duplo. Laço 2 vezes, no mesmo lugar, outro ponto alto duplo, formando um bloquinho. Para seguir, laço 1, 2 vezes. Observem, nós vamos passar a agulha por baixo do grupo, introduzir a agulha lá no ponto que está atrás, ó, no ponto baixo. Ó, vai ficar desse jeito. E aqui nós vamos repetir. 1, ponto alto duplo, laço novamente no mesmo lugar. 2, laço novamente no mesmo lugar, 3 pontos altos duplos, deixando assim um grupo cruzado com relação ao outro. A seguir, com o próximo grupo, laço 1, 2 vezes. Vamos pular um ponto e no ponto seguinte, introduzo a agulha, um ponto alto duplo, laço 2 vezes no mesmo lugar, 2 pontos, laço 2 vezes no mesmo lugar, 3 pontos. Agora nós vamos voltar para o ponto que pulamos, ó. Laço 2 vezes, passo a agulha por baixo, ó, e introduzo a agulha em cima do ponto, ó. Peguei o ponto e aqui você vai fazer o grupo cruzado, ó. Um ponto alto duplo, laço 2 vezes no mesmo lugar. O segundo ponto alto duplo, laço 2 vezes no mesmo lugar. O terceiro ponto alto duplo. Observem como um grupinho vai sobrepondo ao outro. Fica desse jeito. Laço 2 vezes para o próximo grupo. Pulo um ponto e no ponto seguinte, vamos repetir. Um ponto alto duplo, laço 2 vezes no mesmo lugar. 2, laço 2 vezes no mesmo lugar. 3 pontos altos duplos. Vamos voltar para o ponto que pulamos. Laço 2 vezes, agulha por baixo, ó. O ponto está aqui. Entro nele, desta maneira, e aqui vamos trabalhar o primeiro ponto alto duplo. Laço 2 vezes no mesmo lugar.
segundo, laço 2 vezes, no mesmo lugar, o terceiro ponto alto duplo. Vamos repetir até o final. Chegamos ao final, observem como ficou. Trabalhei a sequência da mesma maneira que nós fizemos os primeiros. Agora, na hora de fechar, ó, observe, tenho aqui o grupinho de baixo e o grupo que nós iniciamos. Então, aqui tenho 1, 2, 3, na quarta corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Nós vamos iniciar a carreira. Nesta carreira, nós temos aumentos, então prestem bem atenção para esta sequência. 4 correntes, laço 2 vezes, estamos sobre o primeiro ponto. Introduzo a agulha no segundo ponto da base e faço ponto alto duplo. Laço 2 vezes e sobre o terceiro, outro ponto alto duplo. Observem o detalhe, nós trabalhamos cruzando os primeiros grupos. Agora, nós vamos inverter. Nós trabalhamos aqui os 3 primeiros pontos, você vai laçar a agulha 2 vezes. Aqui nós temos os 3 pontos que estão por baixo, ó, 1, 2, 3. Então, nós vamos introduzir a agulha neste primeiro ponto. Laço, venho com a agulha, ó, em cima mesmo. Agora, nós vamos trabalhar ao contrário. Introduzir a agulha e aqui eu vou fazer o ponto alto duplo, laço novamente 2 vezes. No ponto seguinte, ó, neste aqui, introduzo a agulha, laço e puxo e vou fazer o ponto duplo. Laço 2 vezes e agora no ponto seguinte, introduzo a agulha. E aqui eu vou fazer novamente o ponto alto duplo. Agora, nós estamos invertendo o cruzamento. Agora, nós vamos fazer o primeiro aumento. Você vai laçar a agulha 2 vezes. Aqui nós temos o grupinho que está em cima, ó, que são esses 3 primeiros pontos. Então, nós temos o último dele e no de baixo, ó, o primeiro do grupinho abaixo. Então, nós vamos introduzir a agulha neste primeiro que está embaixo, ó, e fazer aqui um ponto alto duplo, laço 2 vezes no mesmo lugar, segundo, laço 2 vezes no mesmo lugar, o terceiro, laço 2 vezes. Agora, nós vamos voltar e pegar este último pontinho aqui, onde você fez o ponto do grupo anterior, ó. Dentro dele que nós vamos introduzir a agulha. De cima para baixo, laço, e aqui você vai fazer um ponto alto duplo, laço novamente no mesmo lugar. O segundo, laço 2 vezes no mesmo lugar. O terceiro, ponto alto duplo. E fizemos aqui o primeiro aumento. Nós vamos seguir, laço agulha, ó, depois do grupo do aumento. Aqui você tem o que está por baixo e os 3 pontos que estão por cima. Então, no primeiro do que está por cima, um ponto alto duplo. Laço 2 vezes no segundo, um ponto alto duplo, laço 2 vezes no terceiro, um ponto alto duplo. Agora, nós vamos voltar para fazer o grupinho que está aqui embaixo. Lembre-se que o primeiro ponto, ó, nós temos o grupo do aumento. Então, você vai laçar a agulha 2 vezes e por cima, vamos introduzir a agulha neste ponto que está o aumento, ó, de cima para baixo. E aqui você vai laçar, e aqui vamos fazer o ponto alto duplo, no mesmo lugar que nós fizemos o grupo do aumento. Laço 2 vezes no ponto seguinte, um ponto alto duplo, laço 2 vezes
no último pontinho, ó, deixa eu abrir para você ver, o último ponto, introduzo a agulha nele e vou fazer aqui o terceiro ponto alto duplo. Novamente, vamos repetir o aumento juntas. Aqui nós temos, ó, o último ponto que está por cima, ocupado já pelo ponto da carreira, e o primeiro do que está por baixo, ó, o último ponto do grupo e o primeiro do que está por baixo. Você vai laçar a agulha e introduzir a agulha, ó, no primeiro ponto do grupinho que está embaixo da carreira anterior. E aqui vamos fazer um ponto alto duplo, laço no mesmo lugar, 2, laço no mesmo lugar, 3. Quando você for trabalhar a sequência, nós vamos iniciar aqui, junto com o aumento, igual nós fizemos aqui no anterior. Laço 2 vezes. Agora, nós vamos voltar e colocar mais 3 pontos aqui, junto com este último ponto, que este é o nosso aumento. Então, você vai introduzir a agulha nesse mesmo ponto. O primeiro é um pouquinho mais difícil, ó. Você vai trabalhar o ponto alto duplo. Laço 2 vezes no mesmo lugar. O segundo ponto alto duplo. Laço 2 vezes no mesmo lugar. O terceiro ponto alto duplo. Trabalhamos aqui novamente o grupo do aumento, ó. Observem como eles vão ficando, ó, bem volumoso. Para fazer a sequência, laço a agulha 2 vezes, que nós temos os pontos que estão por baixo e o grupo que está por cima. Então, no primeiro ponto do grupo que está por cima, um ponto alto duplo, laço 2 vezes, no próximo, um ponto alto duplo, laço 2 vezes e no último, um ponto alto duplo. Laço 2 vezes, vamos voltar para pegar o grupo de baixo. Olha, temos o primeiro ponto ocupado pelo aumento, é nele que vamos colocar a agulha. E aqui nós vamos fazer um ponto alto duplo. Laço 2 vezes no segundo ponto, puxo e trabalho o ponto alto duplo. Laço 2 vezes no último pontinho, ó, tá aqui escondidinho, outro ponto alto duplo. Continue trabalhando os grupos normais e os grupos dos aumentos, como eu mostrei até aqui, fazendo a carreira até o final. Chegamos ao final, nós vamos fazer o último aumento juntas, ó. Temos aqui os 2 pontos, ó, o primeiro do primeiro grupo e o último, ó, do último grupo da carreira. Então, você vai laçar a agulha 2 vezes no primeiro ponto, ó, do grupo que está embaixo, que é este que nós iniciamos. Você vai fazer um ponto, laço 2 vezes no mesmo lugar, 2, laço 2 vezes no mesmo lugar, 3. Laço novamente 2 vezes. E aqui nós vamos introduzir a agulha neste último ponto. Ele fica bem escondidinho quando você volta. E aqui vamos trabalhar o primeiro ponto alto duplo. Laço 2 vezes no mesmo ponto. O segundo ponto alto duplo. Laço 2 vezes no mesmo lugar. O terceiro e último ponto. Vai ficar desse jeito. Agora, você vai contar. Aqui nós temos o grupinho que está por cima. Conte aqui, ó, na parte superior dele. Introduzo a agulha
e fecho aqui com um ponto baixíssimo, ficando desta maneira. Para iniciar a próxima carreira, observe, o primeiro grupo está por cima, então nós vamos caminhar para o que está lá embaixo. No pontinho seguinte, um ponto baixíssimo, no próximo, um ponto baixíssimo e dentro do primeiro do grupo que está por baixo, um ponto baixíssimo para iniciar a carreira. 1, 2, 3, 4 correntes, laço 2 vezes. No ponto seguinte, um ponto alto duplo, laço 2 vezes. No próximo, outro ponto alto duplo. Trabalhamos aqui o primeiro grupo. Agora, como na primeira carreira que fizemos, nós vamos voltar por baixo. Ó, aqui nós vamos laçar a agulha 1, 2 vezes, que você tem o primeiro, o segundo e o terceiro ponto. Vamos voltar aqui por baixo, ó, no primeiro ponto, ó. Primeiro ponto, introduzo a agulha e aqui vamos fazer o primeiro ponto alto duplo. Laço 2 vezes. No segundo, um ponto alto duplo. Laço 2 vezes e no terceiro e último, um ponto alto duplo. Estamos agora invertendo os pontos novamente. Fazer o próximo, ó, laço 2 vezes. Vamos pular o grupinho que está por cima. No primeiro ponto do grupo que está lá embaixo, ó, você vai fazer um ponto alto duplo. Laço 2 vezes no próximo, segundo, laço 2 vezes no próximo, o terceiro. Laço 2 vezes e vamos voltar trabalhando sobre estes aqui, ó. De baixo para cima, pego no primeiro ponto, e aqui você vai fazer um ponto alto duplo. Laço 2 vezes. No próximo, um ponto alto duplo, laço 2 vezes, no último, um ponto alto duplo. Nós vamos seguir trabalhando desta maneira até o final da carreira. É bem fácil. Agora volto por baixo e inicio tudo novamente. Vou trabalhar e volto para mostrar para você como ficou. Chegamos ao final, observem um detalhe. Aqui nós temos 3 pontos que está por cima. Vire aqui, ó, embaixo, você tem aqui os 3 pontinhos, ó, do início. É neles que nós vamos colocar a agulha, ó. No primeiro ponto, ó, sobre o primeiro ponto, você vai fazer aqui o primeiro ponto alto duplo. Laço 2 vezes sobre o segundo, um ponto alto duplo. Laço 2 vezes sobre o terceiro, um ponto alto duplo. Se você não fizer isso, não vai dar certo. Então, observem os pontinhos que estão lá. Laço de novo, aqui eu volto. Aqui nós temos os 3 pontos que estão por cima. Então, vamos pegar o primeiro e fazer aqui o primeiro ponto alto duplo. Laço 2 vezes. O segundo, ponto alto duplo. Laço 2 vezes. E aqui, ó, o terceiro ponto. Terceiro ponto alto duplo, desta maneira. Para fechar a carreira, aqui nós temos o primeiro grupinho, ó, que nós caminhamos, iniciamos na 4ª corrente dele, introduzo a agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Para iniciar a carreira, de onde nós fechamos, 1, 2, 3, 4 correntes, laço 2 vezes.
No ponto seguinte, um ponto alto duplo, laço novamente, no próximo, outro ponto alto duplo. Trabalhamos aqui os 3 primeiros pontos. Na carreira anterior, nós passamos a agulha por baixo. Agora, você vai laçar e nós vamos passar a agulha por cima do ponto, pegando o grupo que está embaixo atrás, ó, o que está embaixo. Primeiro ponto, introduzo a agulha e aqui vou fazer o ponto alto duplo. Laço 2 vezes. No segundo ponto, ó, introduzo a agulha e faço o ponto alto duplo. Laço 2 vezes. No terceiro e último ponto do grupo, vou repetir o terceiro ponto. Cruzamos aqui o primeiro grupo. Repetindo, laço 2 vezes, vamos lá para o grupinho que está em cima. No primeiro ponto, um ponto alto duplo. Laço novamente no segundo, um ponto alto duplo. Laço novamente no terceiro, repetindo. Laço novamente, agora nós vamos voltar para o grupo que ficou aqui embaixo. Pego no primeiro ponto e trabalho o ponto alto duplo, cruzando sobre o primeiro. Pego o segundo ponto e vou trabalhar o segundo, laço 2 vezes, o terceiro, trabalho normal. Cruzamos o segundo grupo. Nesta carreira, vou trabalhar apenas um aumento, então vamos laçar a agulha 2 vezes. Para fazer o aumento, nós vamos usar o último ponto deste grupo, que está embaixo, com o primeiro do outro. Então, primeiro pontinho, um ponto alto duplo, laço 2 vezes no mesmo lugar. Segundo, laço 2 vezes no mesmo lugar, o terceiro. Laço novamente. E agora, ó, pegando o grupinho que está aqui, ó, o último ponto, ó. Neste mesmo ponto, nós vamos fazer um aumento, que é os 3 pontos no mesmo lugar. Laço 2 vezes no mesmo lugar, o terceiro ponto. Para seguir a carreira normal, laço 2 vezes, aqui nós temos o aumento, não vamos fazer mais, ó, sobre o primeiro ponto do grupinho que está em cima, vamos repetir um ponto para cada ponto da base, sempre em pontos altos duplos, laço 2 vezes, vamos voltar para o grupinho abaixo, ó. Lembrando que o primeiro ponto está com o grupinho do aumento, então você vai laçar as 2 vezes e dentro deste mesmo ponto onde nós temos o aumento, vamos fazer o primeiro ponto alto duplo. Laço no segundo, trabalho o ponto, laço e no terceiro, trabalho normal. Vamos seguir repetindo até o final da carreira. Sempre assim. Trabalhamos até o final da carreira. Observe que nós iniciamos no grupinho de baixo, então nós temos que terminar nele também. Que nós temos primeira, segunda, terceira, na quarta corrente introduzo a agulha e aqui fecho com ponto baixíssimo. E já vamos iniciar a próxima. 1, 2, 3, 4 correntes, laço. No ponto seguinte, um ponto alto duplo. Laço 2 vezes, no próximo, um ponto alto duplo. Na carreira anterior, nós laçávamos a agulha e pegávamos o grupo por cima. Nesta, nós vamos laçar a agulha e pegar por baixo, ó. Então, nós vamos voltar e pegar este grupinho que está em cima. No primeiro ponto, você vai laçar a agulha e aqui você vai trabalhar o ponto normal.
laço 2 vezes, ó. Agora no segundo, ó, introduzo a agulha, pego o ponto e volto aqui, trabalho o ponto alto duplo. Laço 2 vezes, ó, o terceiro ponto, introduzo a agulha e trabalho o ponto. Cruzamos o primeiro grupo. Para fazer a sequência da carreira, laço 1, 2 vezes. Temos aqui o grupinho que está por cima, nós vamos pegar o grupo que está por baixo, os 3 pontos. Então, temos o primeiro, e vou fazer aqui um ponto alto duplo, ó, pulamos o grupinho que está em cima. Laço 2 vezes no próximo, laço 2 vezes no próximo. Tenho aqui os 3 pontos. Agora, nós vamos voltar e trabalhar sobre ele. Laço 2 vezes por baixo, ó. Sempre. Vamos pegar aqui o primeiro ponto, ó. Introduzo no primeiro ponto, viro e trabalho o ponto normal. Laço 2 vezes, ó. O segundo ponto está aqui. Passo por baixo, pego o ponto e trabalho normal. Laço 2 vezes. Aqui, ó, o último ponto, passo a agulha por baixo, ó, pego esse ponto e trabalho normal. Siga desta maneira até o final. Grupo que está por cima e aqui, ó, o primeiro ponto do grupo que está embaixo. Trabalho até o fim, mantendo a sequência como eu mostrei. Chegamos ao final da carreira, observem o detalhe. O grupinho que nós iniciamos está aqui por cima, as 3 correntes estão aqui, e nós estamos lá embaixo. Então, você vai vir aqui, ó, contar 1, 2, 3, na 4ª corrente, introduzo a agulha, e aqui nós vamos fechar com ponto baixíssimo, desta maneira. Para iniciar a próxima carreira, repetindo da mesma maneira, 4 correntes, laço 2 vezes, no ponto seguinte, um ponto alto duplo, laço 2 vezes, no último, um ponto alto duplo. Laço 2 vezes, agora nós vamos pegar este grupinho, ó, que é o que nós terminamos, que está embaixo, só que nós vamos passar a agulha por cima dele, pegando aqui o primeiro ponto, e fazer o ponto alto duplo, laço 2 vezes, no próximo, trabalho o ponto alto duplo, laço 2 vezes, no próximo, trabalho o ponto alto duplo. Laço 2 vezes, já vamos novamente lá para o grupo que está à frente, ó, em cima, e trabalho o ponto alto duplo. Laço 2 vezes, no próximo, laço 2 vezes, no próximo. Trabalhamos os 3 pontos, laço 2 vezes. Agora, nós vamos voltar, ó. Tomem cuidado que o grupinho fica aqui embaixo, os 3 pontos. Então, vamos pegar o primeiro deles e fazer aqui um ponto alto duplo. Laço 2 vezes, no próximo, um ponto alto duplo. Laço 2 vezes, no próximo, repetindo. Vamos sempre seguir desta maneira, ó, pegando o grupo seguinte, iniciando tudo novamente. Trabalhe desta maneira até o final. Agora, nós vamos seguir trabalhando a nossa peça sempre desta maneira, invertendo os cruzamentos dos grupos, até você ter aqui do topo, da parte superior,
em torno de 16 centímetros de comprimento ou a seu gosto, porque depois a gente ainda vai ter a barrinha que vai complementar o comprimento da nossa peça. Quando você chegar ao final, você vai cortar o fio e arrematar. E nós vamos reservar esta parte e fazer a barrinha do nosso gorro. Para o meu, eu trabalhei 15 centímetros, agora com a barra irá complementar a medida do meu gorro. Caso você goste do seu gorrinho mais comprido, basta fazer mais carreiras. Mostrando para você como esse ponto fica. Ele é bem elástico, ó, bem fofinho. Observe o volume dele. E fica bem quentinho, os pontos são bem fechados. Fica lindo este gorro. Para fazer a barra, nós vamos iniciar fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Eu quero a minha neste comprimento. Caso você queira fazer a sua maior, basta fazer mais correntes. Faço uma corrente para virar, na corrente seguinte, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. E continuo. Nós vamos repetir para cada corrente da base, um ponto baixo. Na última, um ponto. Viro a peça, faça uma corrente. Pegando somente a alça de trás de cada ponto, ó. Pego a alça de trás e faço um ponto baixo. No ponto seguinte, ó, pegando apenas a alça de trás, um ponto baixo. No próximo, alça de trás, um ponto baixo. No próximo, alça de trás, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e o último pontinho, alça de trás, um ponto baixo. Viro a peça, uma corrente, pegando a alça de trás, ó, do primeiro ponto, um ponto baixo. Alça de trás do segundo, um ponto baixo e continuo. Sempre assim, alça de trás e trabalho o ponto. O último ponto, viro uma corrente, pego o primeiro ponto, um ponto baixo. O segundo, alça sempre a alça de trás, um ponto baixo e continue. Repetindo até o final. Viro uma corrente, pego a alça de trás, um ponto, alça de trás, um ponto, continuo até o final, formando aqui a barrinha do nosso gorro. Ela fica bem fofinha, bem sanfonada, tem bastante elasticidade e fica muito bonito. Observem como fica a nossa barra. Agora nós vamos trabalhar até ter o diâmetro da abertura do nosso gorro. Se você quiser que esta barrinha faça um pouco de pressão, faça esta barra um pouco menor que a largura total da peça. Agora nós vamos trabalhar um total de 100 carreiras para o comprimento da nossa peça. Trabalhei aqui a minha barrinha, fiz um total de 64 carreiras. Para facilitar a contagem, a cada gominho deste que você vê na peça são compostos por 2 carreiras. Agora nós vamos costurar a nossa peça. Tomem cuidado para não ficar torcido. As duas partes iguais, de um lado e do outro. Introduzo a agulha, ó, vai ficar assim. E aqui nós vamos iniciar a costura, desse jeito.
puxei o primeiro ponto, ó. Pegando agora a alça de trás do ponto de um lado com o primeiro do outro. Laço, passo por dentro de tudo, fazendo um ponto baixíssimo. Alça de trás com a alcinha que sobrou do outro lado. Puxo, passo por dentro de tudo. Alça de trás, passo por dentro de tudo, continuo. Ponto a ponto, até o final. Agora, nós vamos aplicar esta barrinha ao nosso gorro. Para facilitar a nossa costura, observem aqui. Nós vamos passar o nosso gorrinho dentro da barrinha. Vai ficar desse jeito. O fio do início aqui, nós vamos costurar desta maneira e depois virar a barrinha assim. Não é difícil, é super fácil. Deixa eu pegar aqui o ponto e nós vamos iniciar a costura. Observem que o gorro está dentro e a barrinha está de fora, então nós vamos costurar aqui. Agora nós vamos iniciar a costura. Temos aqui a base do nosso gorrinho, não pode pegar ponto errado, ó. Aqui você tem a parte superior do ponto, ó. Mesmo os que estão viradinhos, eles estão aqui na parte superior, você vai ver bem tranquilinho. Nós vamos costurar nesta parte aqui. Então, vamos iniciar, vou passar a agulha, vou fazer a costura só no fio de trás. Pego o fio de trás, para não ficar uma costura grossa, puxo, laço, passo por dentro. Novamente, aqui, ó, pego o fio de trás de um lado e já passo a agulha lá na barrinha e puxo um ponto baixíssimo. Pego o fio de dentro do ponto seguinte, passo a agulha na barrinha e um ponto baixíssimo. Pego o fio de dentro do ponto seguinte, o ponto da barrinha, passo por dentro. Você vai fazer isso em toda a volta da sua peça, para depois a gente virar a barrinha pro lado certo. É bem fácil. Fio de trás e ponto baixíssimo. Fio de trás, barrinha, ponto baixíssimo. Se você quiser usar o ponto inteiro assim, ó, pode também. Não faz muita diferença, não. Para criança, pode ser feito. Ó, puxo, passo por dentro e continue toda a volta desta forma. Caso você queira também fazer com agulha de mão, use agulha de tapeceiro, mais fininha, porque o fio de bibê é bem delicadinho. E costure o seu gorrinho, usando esse mesmo procedimento. Vire a barrinha, como eu mostrei, e vai aplicando. Facilita o trabalho, fica certinho no final. Observem como a costura está ficando e olhem direito como fica. Chegamos ao final, ó, temos aqui o último ponto. Passo de um lado para o outro, fecho. Aqui introduzo a agulha no mesmo pontinho que iniciou e faça um ponto baixíssimo. Agora nós vamos cortar o fio e arrematar a pontinha. No mesmo pontinho, passo assim, para segurar, para não desmanchar a costura. E agora vamos desvirar a barrinha do nosso gorro. Para desvirar, basta fazer isto e acertar
os pontinhos, para que ele fique bem certinho. Temos aqui o nosso gorrinho pronto. Agora nós vamos decorar usando a nossa flor. Você vai colocar de um ladinho, você pode usar um botão no centro da flor e aplicar aqui com costura de mão no nosso gorrinho. Posicione de um lado ou do outro a seu gosto. Para aplicar o botão, passa uma linha, passa de um lado e do outro, está aqui embaixo, das duas pontas. Agora nós vamos aplicar no gorro. Puxo, passo a agulha, aí nós vamos puxar esta linha de um lado e do outro. E agora aqui nós vamos prender, fazendo aqui um nozinho mesmo. Esse é o que segura o botão. A gente faz antes da costura principal. Prendemos. Agora nós vamos voltar aqui com o fiozinho pra cima, pra ficar debaixo da flor, ó. Puxa o fiozinho pra dentro. Faço a mesma coisa com o outro lado. E deixo essa pontinha aqui. E nós vamos aplicar a flor agora com costura de mão. Eu gosto de prender somente estas alças, ó, esta base, para que a peça fique bem bonitinha, bem certinha a flor. E quando for lavar, não fique arrepiando as partes. Então, vamos passar a agulha de baixo para cima, prendendo isso aqui, ó, esta base de alças. Para iniciar a costura, ó, fio na agulha, passo por baixo, ó, da alça, pegando o gorro. E aqui eu vou prender o meu fio. Prendemos. Já passo a agulha entre os pontos, ó, e vamos para a outra base. Passo aqui, saio à frente. Puxo. Aqui você pega de lado e novamente, ó. Prendemos. Agora vamos para o outro. Entre os pontos, sai lá na frente. E já faço aqui o pontinho. Faça isso em toda a volta, prendendo todas as pétalas. Observe, ele não vai sair depois quando você for lavar. Observem como ficou a nossa flor aplicada no nosso gorrinho. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Clique aí embaixo em gostei. Curtam, compartilhem a nossa videoaula e se inscrevam no nosso canal.